Fala galera, hoje vamos falar de Libertadores, Platense 0, Corinthians 2. Finalmente podendo comemorar uma vitória do Corinthians e uma estreia de Libertadores. Vamos falar bastante aí. Iludido com o trabalho de Diniz? Não, só estou comemorando uma vitória na Libertadores. Vamos falar dessa estreia também. Que eu, particularmente, viu? Não vi muita diferença no esquema ali do que era do Dorival, viu? Acho que nem tá tendo a aplicação do dinizismo agora, viu? Mas então, se era o esquema do Dorival, por que eles jogaram e ganharam o jogo? Vamos lá. O Corinthians entrou com jogo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Ranieri, André, Breno Bidon, Garro, Kaique e Yuri Alberto. Essa foi a escalação titular do time do Corinthians. Eu, inclusive, não entendi a entrada do Kaique, viu? Porque, de qualquer forma, era um jovem que não vinha apresentando um bom futebol, mas eu achava que não era um bom momento para botar ele. Não que não pudesse apresentar um bom futebol, mas não um jogo de estreia de Libertadores. E ele apresenta um bom futebol. Faz um golaço. Que bom que ele conseguiu apresentar um bom desempenho dentro de campo. O primeiro tempo, galera, o primeiro tempo foi ruim do time do Corinthians. Foi ruim, pouca criação. Na verdade, estava aquele mesmo Corinthians de sempre, a verdade é essa, o primeiro tempo. Eu notei dois lances. Aos 31, defesaça do Hugo Souza. Aos 45, mais dois, o Yuri Alberto chuta fraco e o goleiro defende. O Yuri Alberto é isso, galera. O Yuri Alberto é isso. Mas ele também não vai só errar, né? Calma aí. Meu celular aí, encosto muito próximo do tripé aqui a vez. Enfim. O Yuri Alberto ele não vai só errar, ele também vai acertar. Mas aí a gente foi pro segundo tempo, né? O primeiro tempo do Corinthians muito mal, galera. Muito apático. Tomou o celular aqui. Tremeu o negócio aqui, o tripé. Agora sim, acho que tá bom o celular. Enfim. Muito fraco o primeiro tempo do Corinthians. Nós vamos pro segundo tempo. Não faz nenhuma alteração, o time volta melhor. Aí aos 50, passe de Mateuzinho, Bidon manda pra fora. Aos 53, golaço de Kaique. E que golaço, hein? Ele chega na cara do gol e tem uma frieza na hora de dar uma cavadinha. Uma grande enfiada do Garro voltando a jogar bem. Hoje ele deu assistência nos 2 gols. Isso é crucial. Garro voltando, pelo menos desse jogo, foi Rodrigo Garro, né? Espero que continue fazendo um bom futebol. Aos 63, Hugo Souza defende cabeçada. O Hugo Souza, galera, trabalhou nesse jogo também. E assim, falando do segundo tempo, tirando esse lance aqui que o Hugo Souza fez uma defesa, foi aquele típico jogo tranquilo, né? O Corinthians teve tranquilidade no segundo tempo. Foi uma vitória com autoridade. Enfim, então, um resultado que a gente fazia tempo que a gente não conseguia, né? Ganhar com tranquilidade. O time do Platense não é um time bom, galera. Não, é uma sombra, talvez, do campeão argentino. Ou talvez o campeonato argentino não é novidade, né, galera? O argentino já tá em decadência faz tempo. Mas a gente também não pode esquecer. Eu não chutaria isso, porque o Platense foi o pior do Clausura e tá bem irregular no início desse apertura. Então, eu acho que não é mais aquele mesmo Platense. Enfim, mas teve alguns lances que o Hugo Souza também fez milagre também, né? Vamos esquecer. Eu falei, o Hugo Souza é indispensável para esse elenco do Corinthians. Também, mérito também dele. Enfim, ok. Aos 70, de Garro de novo e Yuri bota para dentro. 2-0. Agora sim, Yuri fazendo gol. Mais uma assistência do Garro. Enfim, né, também... É o que eu sempre falo, né, galera? O Alberto vai perder gol, mas ele também vai fazer, né? Contrário dos outros centroavantes do Corinthians, né? Por exemplo, Pedro Raul, que entrou. Teve um momento que ele tentou fazer o gol, hein, galera? Tentou, mas estava impedido. Aí... ele anda em campo, galera. Enfim, vamos falar disso depois.
Aos 73, Kaique para fora. Aos 79, Saborido. Olha o nome. Saborido expulso em jogada no Bidu. Uma entrada no calcanhar. É aquele famoso jogo brusco, né? Jogo brusco grave. Acho que é isso que fala. E vai com tudo assim, equipamento desnecessário no calcanhar do Bidu, né? Então eu acho correta a expulsão, tá? Enfim. E aí pro Corinthians ficou melhor ainda, né? Porque já não bastava os 2-0 e agora a gente, né, com um jogador a mais durante o jogo, né? Aos 82, sai André, entra Carilho, sai Kaique, entra Vitinho. Aos 86, sai Ranielli, entra Alan, sai Rodrigo Garro, entra Lingard, sai Yuri Alberto, entra Pedro Raul. Esse foi o jogo. Depois do gol, depois daqui o Corinthians fica só administrando, né? Tava com um a mais, o time só ficou administrando. Como eu falei, uma partida mais tranquila, o time do Corinthians era o que a gente precisava, uma vitória mais com autoridade. Enfim, né, galera? Bom, como eu falei, não houve muitos lances, não foi um grande futebol apresentado do Corinthians, mas pelo menos ganhamos. Ganhar numa estreia de Libertadores é fundamental. Por exemplo, nosso rival não ganhou, então é importante, é importante. Enfim, galera, um pós-jogo mais curto. Como eu não anotei muitos lances, e nem teve muitos lances mesmo, acabou não tendo muito o que falar sobre o jogo. A maior parte do jogo foi parado mesmo, principalmente o primeiro tempo, que foi praticamente inexistente. Enfim, mas o importante é que nós vencemos. Vencemos e isso é de extrema importância, ganhar numa estreia de Libertadores. Então eu acho que isso que importa. Vamos seguir nessa caminhada rumo à glória eterna. Claro, se vai ser campeão, não sei. E com o Diniz não tenho muita esperança, mas enfim. Vamos continuar nessa caminhada rumo à glória eterna. Já temos Campeonato Brasileiro no domingo. Derby, né, galera? Derby, jogo importantíssimo aí do Campeonato Brasileiro. E contra eles, a gente sabe, não tem conversa. É guerra, é guerra. Domingo é guerra. Bom, então é isso. Falou.